Olá. Em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, no primeiro semestre, o presidente da Federação Brasileira de Bancos apontou a inadimplência como um dos fatores da alta taxa de juros. Para alguns participantes da audiência, o problema está na grande concentração do sistema bancário. Spread bancário é a diferença entre o que o banco paga para captar recursos e quanto ele cobra para conceder empréstimos. Essa diferença tem aumentado mesmo com a queda na taxa básica de juros, a taxa Selic. É ela que é considerada na hora de estabelecer o custo do crédito na economia. O spread bancário no Brasil é um dos maiores no mundo. Em uma audiência pública para tratar desse tema na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente da Febraban justificou a dificuldade de redução dos spreads bancários por causa dos altos custos com a inadimplência e também com causas trabalhistas. O que aconteceria quando uma fintech de crédito tiver que recuperar na justiça um empréstimo não pago? Ela vai enfrentar os mesmos problemas que os bancos enfrentam hoje e que elevam o custo da inadimplência. Não é só a inadimplência, é o custo da inadimplência. Vai enfrentar o viés anticredor, vai ter uma demora de 4 anos em média, ao invés de 1,8 anos, que é a mediana desses países. E as provisões que os bancos no Brasil têm que fazer para passivos trabalhistas, cíveis e fiscais, que são mostradas aí nesse gráfico, são 24 vezes maiores do que a média desses países. Para o representante da Nubank, uma empresa de tecnologia que oferece serviços financeiros e uma das principais fintechs brasileiras, o setor opera como competidor e cliente dos bancos e, por isso, já encontrou dificuldades para a contratação de serviços. Recentemente teve a cobertura em algumas matérias de uma representação que o Nubank fez ao CAD relacionada a práticas anticompetitivas, condutas anticompetitivas tomadas por alguns bancos com os quais o Nubank tentou contratar alguns desses serviços que eu mencionei aqui, serviços de débito automático, serviço de emissão de boletos, até mesmo a questão da transferência bancária. Para o economista Vinícius Carrasco, o problema está na grande concentração do sistema bancário. Segundo ele, os 4 principais bancos do país detêm 78% das operações de crédito e 76% dos depósitos bancários. Com a queda da taxa básica e o recuo na inadimplência, as taxas ao consumidor deveriam ter caído 14 pontos percentuais a mais do que caíram. Então, parece haver alguma evidência de que o repasse não é tão intenso quanto a gente esperaria, havendo competição. Qual o papel da concentração nisso? Eu tenho aqui dados de concentração bancária no mundo, ativos dos 5 maiores bancos sobre ativos da indústria ao redor do mundo. A gente vê um aumento da concentração no Brasil em 2008 e 2009, associado a uma fusão. E estamos em níveis bastante altos, talvez comparáveis com os maiores índices de concentração no mundo. Uma das medidas defendidas por todos os participantes da audiência pública foi a aprovação do projeto que cria o cadastro positivo. Pelo texto, os bons pagadores são incluídos obrigatoriamente no cadastro e, com isso, podem receber melhores condições de empréstimo. O texto já passou pelo Senado e está em análise agora aqui na Câmara dos Deputados. O texto principal já foi aprovado em plenário, mas falta votar ainda os destaques apresentados pelos partidos. A proposta orçamentária do governo para 2019 chega ao Congresso até o final de agosto e a sociedade pode participar das discussões para a melhor aplicação dos recursos. Esse é o tema do especial Cidadania, publicado no Jornal do Senado nesta terça-feira. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. No fim de agosto, o governo envia ao Congresso a proposta orçamentária para o ano seguinte. É um ótimo momento para o brasileiro aproveitar a discussão do projeto e exercer o controle social do orçamento, entender as prioridades para 2019, avaliar e reivindicar emendas que atendam às necessidades do país e do local onde mora. O especial Cidadania mostra 2 ferramentas para o cidadão ter acesso a essas informações. E tudo é bem simples. Uma delas é o Orçamento Fácil, uma série de animações em linguagem do dia a dia que explica, por exemplo, o que é dívida pública. Os vídeos estão ajudando a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Piranga do Norte, em Mato Grosso, a discutir o orçamento municipal com a sociedade.
A reportagem de Cíntia Sassi também vai mostrar que o Senado oferece o que é considerada a principal ferramenta de transparência orçamentária. É o Siga Brasil Painéis. Por ela, o internauta tem acesso a consultas já prontas. Basta digitar o assunto, como creche ou Bolsa Família, que o conteúdo já vem organizado. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado. E a versão digital pode ser lida em senado.leg.br/jornal. Como combater as notícias falsas respeitando a liberdade de expressão? Esse é o grande desafio do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições deste ano. O assunto vai ser debatido no programa Eleições 2018 desta semana. Veja na coluna do jornalista Ronaldo Martins. As redes sociais vão ter um papel importante nas eleições de outubro. Pela primeira vez no Brasil, os candidatos poderão fazer publicidade na internet. Eles vão falar diretamente com 130 milhões de pessoas, o número de brasileiros conectados. Nesse novo contexto de propaganda, uma das preocupações da Justiça Eleitoral é impedir a disseminação de notícias falsas, as fake news. O TSE pediu aos provedores de internet e às empresas responsáveis pelas redes sociais que combatam os conteúdos identificados como fake news. O tribunal também quer que as notícias falsas sejam retiradas rapidamente da internet quando houver uma decisão judicial. O desafio é não taxar de fake news uma simples opinião negativa sobre algum candidato. A retirada de conteúdos opinativos pode ser caracterizada como censura. Fake news ela não sai do ar simplesmente porque alguém disse que ela é fake. Ela tem que ter um conteúdo de veracidade muito grande, uma veracidade que seja assim patente, e aí vai de uma decisão judicial para verificar se aquela informação realmente é uma informação equivocada, uma informação mentirosa que está tentando enganar o eleitor. Se houver dúvidas sobre a veracidade ou não dessa informação, é algo que também vai ser pesquisado. Mas, por exemplo, uma opinião de alguém, ela nunca poderá ser considerada como falsa. Então, mantém-se a liberdade de expressão do pensamento, vedado o anonimato, todo mundo fala o que quiser, mas se começar a mentir, aí sim, quem se sentir ofendido pode procurar a Justiça Eleitoral e o processo será analisado. É um debate extremamente complexo, porque envolve também questões de opinião, envolve questões de quem vai julgar o que é verdade ou não, e ao mesmo tempo também envolve questões que podem afetar valores democráticos, inclusive inviabilizar ou prejudicar uma eleição. E em época de campanha eleitoral, é bom estarmos atentos a dois termos muito utilizados: políticas públicas e planos de governo. Você sabe a diferença entre um e outro? Quem vai explicar cada um deles é o nosso entrevistado de hoje, o professor da UNB e cientista político Aninho Irachandi, que conversou com a jornalista Tânia Horman. Professor, eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios e acho que seria importante a gente começar fazendo uma diferenciação do que é plano de governo e do que é política pública. Claro, e esse é um ponto de partida interessante, porque nós estamos com as eleições se avizinhando, candidatos proliferando de várias frentes, e o que nós menos estamos vendo são propostas concretas, planos do governo possíveis de serem executados. A diferença básica é que o plano do governo, como diz o nome, é um planejamento que se pretende ser estratégico para o exercício do mandato que um ou outro candidato se propõe. Enquanto que políticas públicas já se trata de um conjunto de ações que visam resolver situações detectadas na sociedade, melhorias ou extirpar problemas e que sejam demandas da coletividade onde este e aquele governo estão inseridos. Então, são dois parâmetros diferentes. As políticas públicas, elas geram soluções muito concretas para problemas da sociedade. E planos do governo são um planejamento estratégico do tempo efêmero, aquela transição que o governo vai ter no mandato que está concorrendo. É fácil para o eleitor brasileiro confundir esses dois conceitos na hora de escolher os seus candidatos? É fácil confundir, embora no nosso caso concreto exista uma dificuldade porque dificilmente nós temos acesso aos planos do governo, né? Mas é fácil de confundir por uma razão muito simples. O plano do governo ele te dá as diretrizes de como é que o governo vai agir, o
que o governo, a princípio, está achando como parâmetros da sua atividade, mas não esmiuça as ações concretas, né, as intervenções concretas que vai fazer na sociedade. Isso é posterior a esse plano de governo, que vai ser feito em ações concretas que podem redundar em políticas públicas. Entretanto, quando se fazem as promessas genéricas, dá a impressão que nós já estamos tratando de como vão ser as políticas propriamente ditas, e não é exatamente assim. Os governos passam e as políticas públicas se impactam no Brasil com isso. É aqui que isso acontece? No Brasil isso é uma característica do nosso país? Isso é comum aos nossos vizinhos? Por que isso acontece? Por que uma política pública exitosa ela é tão impactada com uma troca de governo? Infelizmente é a nossa realidade. A realidade no Brasil é que várias políticas públicas, portanto, aquelas ações que deveriam ser coletivas do Estado para resolver problemas da sociedade, melhorar problemas da sociedade, elas normalmente são atreladas à ação governativa, normalmente são atreladas à bondade deste ou daquele governo. E, obviamente, como isso pode trazer dividendos políticos, os governantes que se seguem, para evitar que o anterior colha os louros, tendem a mudar essas políticas, dar uma nova roupagem ou abandoná-las e criar as suas próprias marcas. Isso é nocivo, porque as políticas públicas elas transpassam governos. Elas têm a ver com a vida em coletividade, não com este e aquele governo pontualmente. Mas a nossa realidade, infelizmente, nos leva a isto. O resultado é que a sociedade, como um todo, pouco preparada, às vezes, para entender essa dinâmica, acaba atrelando a política pública a favores ou a bandeiras específicas deste ou daquele governo ou deste ou aquele partido. E isso só piora a situação e vivemos num ciclo vicioso, em que os governantes, sabendo disso, querem imprimir as suas marcas. E a sociedade, não percebendo a diferença, acaba comprando essa ideia. Professor, e tem como desenvolver mecanismos de defesa? A sociedade tem como de se defender desse problema? Teria. Se nós construirmos e conquistarmos, e o avanço da cidadania pode nos permitir isso, mais espaço de participação na formulação das políticas públicas, isso pode gerar um pouco de consciência na sociedade de que a política pública ela é produto de um esforço coletivo, em que o governo é parte, a sociedade é parte e outras instituições organizadas dessa sociedade são parte da busca de solução. Consequentemente, o que vai ser gerado daí é coletivo e não deste ou daquele governo pontualmente. Mas é preciso criar mecanismos em que a sociedade seja ouvida, seja consultada e participe da construção das soluções, para que ela não receba a política como fosse uma dádiva, como se fosse um favor. É preciso que ela se sinta parte do processo de construção da solução, para que também possa realizar essa política implementada de forma mais adequada. Como ela dá voz às suas demandas entre uma eleição e outra, porque a construção da política pública se faz entre esses dois períodos. E quando a gente conversa com o eleitor brasileiro, a sensação que a gente tem é que ele fala assim, isso aqui é um momento propício para eu ser ouvido e ter os meus problemas resolvidos. Então é nessa época de eleição que ele vê as suas esperanças renascerem, a possibilidade de então dar voz e solução às suas demandas. Como a gente faz para que esse exercício aconteça ao longo desses 4 anos, né? Na verdade, é uma grande armadilha, né? A gente escuta, volta e meia, dizer, na próxima eleição você tem um instrumento importante que é o voto para mudar a realidade. Eu acho que a mudança da realidade nessa relação cidadão, sociedade civil e o poder, o Estado, os governantes, ela não é feita no voto, não é feita no período eleitoral. O período eleitoral é muito concreto, é um pacote de alternativas dadas ao cidadão que ele, de facto, não participa, inclusive, para definir essas alternativas, e é muito efêmero. É o período, como você bem disse, entre uma eleição e outra que deveria ser valorizado. Nós temos como construir canais para isso, audiências, chamar os espaços de participação da sociedade, fazer uma democracia, como diriam alguns filósofos, uma democracia participativa, através das organizações da sociedade civil, através do governante abrir o espaço para escutar essa sociedade e, sobretudo, trazer um retorno para a sociedade sobre o que está acontecendo no processo decisório. Isso é passível de ser construído em várias sociedades e ser construído com muito êxito. Eu acho que nós também. Nós caímos em 2 empecilhos aí. O primeiro é que
o nosso governante, sabendo das deficiências do nosso eleitorado, ele também joga com isso. O que ele faz? Ele trata a política como se fosse um favor para o governado, porque isso permite que ele apresente sempre soluções a seu belo prazer e não necessariamente do interesse do cidadão. Ou seja, o cidadão não se vê como contribuinte. Ele não se vê participando do processo de decisão. Ele não percebe nem que é ele que paga a conta, que não é favor, porque ele, inclusive, está pagando pelo trabalho, pelo serviço. Claro, não só o pagamento do ponto de vista pecuniário, monetário, de contribuição do imposto, mas no sentido de que aquilo é uma solução para a melhoria da vida dele em sociedade. Ainda que o ganho não seja pessoal, a melhoria da sociedade que ele está também é importante para ele, né? Ele não percebe isso, porque ele não é chamado a participar, ele não participa da construção da solução e muito menos ele vai contribuir para que aquela implementação possa ser adequada na sociedade. Implementação adequada significa planejamento antes da formulação, durante a formulação da política pública e antes da sua execução, né? E a avaliação da execução. São dois pontos que a gente não tem no Brasil ou não tem visibilidade que isso acontece? Infelizmente, eu associaria aqueles que dizem que nós temos no Brasil uma crise política, eu diria nós temos muito mais uma crise administrativa e moral do que política propriamente dita. Explicaria a diferença depois. Mas sobre a crise administrativa é essa que nós vivemos há anos no Brasil. Você não tem planejamento, não tem projetos de Estado de médio e longo prazo. Aí resulta em que todas as ações essas que o cidadão deveria ser chamado conscientemente a participar, acabam sendo atabalhoadas e imediatistas, porque você não tem um projeto de médio e longo prazo. Acho que esse é um primeiro problema. E segundo, não tendo projeto de longo prazo, você também não sabe esperar o tempo de maturação de uma política para que você possa avaliar essa política. Porque quando muda o governo, ela está sujeita a algum impacto. Ela já é questionada. E aí você não tem um tempo para avaliar o resultado da aplicação. Algumas políticas elas precisam de 10 anos para fazer, outras precisam de uma geração inteira. Uma política de educação, por exemplo, de inclusão na educação, de transformação através da educação, ela precisa de 1, 2, 3 gerações para ter o efeito. Se nos primeiros 10 anos, 12 anos, você já questiona essa política, já altera essa política, nunca saberemos qual seria o efeito real. Isso não quer dizer que no longo da implementação não possamos corrigir os rumos. É sempre desejável, até porque toda a política ela é sujeita de, a algum momento, precisar de ajustes. Mas eu não posso invalidar uma política sem que ela tenha tido tempo de maturação suficiente para ela ter o resultado, sob pena de eu viajar entre uma política e outra sem nunca ver resultado algum. Então, a implementação da política avaliação faz parte do processo de construção, tanto para novas políticas quanto para aprimoramento das que já existem. E, infelizmente, nós não temos esses dois parâmetros funcionando no Brasil. Nos nossos vizinhos, nos países que têm uma condição que permita alguma equiparação, alguma comparação. Existem outros instrumentos desenvolvidos para aproximar o cidadão da formulação e execução de uma política pública que não são usados aqui? Existem em vários países, eu não diria necessariamente nos vizinhos, mas existem mecanismos que a gente possa fazer isso. E mecanismos até criados pela própria sociedade civil, via educação, via preparação de cidadania e atuação dos movimentos e dos grupos organizados da sociedade. Existem vários canais para ser escutado. Numa eleição, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente percebe a eleição para presidente, não sabe que ali geralmente tem 50 referendos que estão em jogo, 20 consultas à população. No Brasil, a consulta à população é um episódico, né? É um processo muito difícil, uma excepcionalidade, né? Você consultar a sociedade. Aliás, nós temos, inclusive, representantes dos nossos poderes, alguns dizendo que não precisam ouvir a sociedade, né? Eles não são reféns da sociedade, e ao contrário, eles são, de fato. Quem vai a reboque são os governantes que têm que ir a reboque dos desejos da sociedade e não o inverso. Esse instrumental, né, alguns países têm. Como é que ele se verifica? Pela consciência política, pelo debate político, pela exigência do governante apresentar com antecedência os seus interesses. No Brasil, nós discutimos nomes para o processo eleitoral. Em vários países se discute projetos para o processo eleitoral. Aí é que começa a mudança. E há alguma possibilidade de um caminho que o brasileiro
passe a fazer essa outra visão, lidar dessa outra forma com a relação com o político, com a política pública, com o período eleitoral, com o debate das ideias? Mudou bastante o Brasil nos últimos 15, 20 anos. Há uma percepção cada vez maior da sua condição de cidadão, exigindo um pouco mais dos nossos governantes, mas temos um caminho longo. Eu diria que ainda estamos, num campo do desejo do que, de facto, da materialização disso. A educação, por exemplo, é um caminho que poderia nos ajudar. Mas como tudo que nós estamos fazendo para a educação ainda está com os vícios da velha política, aliás, quase nada fazemos para médio e longo prazo, provavelmente não vai ser a nossa saída. Nós precisaríamos intensificar todo o processo de manifestações da sociedade civil, através dos movimentos organizados, através das redes que nós construímos na sociedade sem os governantes, e pressionar os governantes para que eles atendam e entendam que a sociedade ela tem voz e ela é muito mais rica do que o governante. A riqueza da vida coletiva, ela está na sociedade, não está nos nossos governantes. Os nossos governantes saem dessa sociedade, então é ela que tem que ditar as rédeas do que ela precisa, de que transformações podem acontecer. Ou seja, essa mudança tem que vir da sociedade, né? É uma reforma do cidadão. Uma mudança de conceito, de postura do cidadão. Imagino que sim. Nós culpamos os nossos governantes, eu acho que eles têm muita culpa em tudo que acontece, mas é preciso saber que existe eles são um pouco reflexo do que é a própria sociedade, né? Aqueles indivíduos não vêm de Marte, os que nos governam não vêm de outro planeta, surgem dentre nós, né? Dentre nós. Então, a mudança, a sociedade, ela tem que se transformar para que nós tenhamos políticos melhores, para que tenhamos instituições funcionando melhor. Se nós não partirmos da mudança coletiva, dificilmente teremos governantes muito mais capazes do que a sociedade deseja. Professor, aproveitando aqui os últimos minutinhos da nossa entrevista, que tipo de importância pode ter o ambiente digital na organização, na articulação da sociedade para dar voz às suas demandas, para monitorar a execução das políticas públicas? Esse é um agente que pode, no caso brasileiro, ser um catalisador? Eu diria não só no caso brasileiro, né? Nos últimos 2, 3 séculos, talvez a grande mudança em termos de revolução, diríamos assim, de participação ou de voz da sociedade civil está vindo pelos meios tecnológicos, né? Em vários lugares, por exemplo, a Primavera Árabe mostrou claramente como é um instrumental. É claro que também deve ser contextualizado na sociedade. Nós temos alguns dificultadores no Brasil. O acesso às redes, por exemplo, ainda é muito limitado. As pessoas que têm acesso à internet, capazes de utilizar de forma consciente e diuturnamente, é muito limitado. Nós estamos falando em torno de 40, 49 milhões de pessoas no Brasil que têm acesso regular. A maior parte deles não fazem para debate consciente sobre a vida coletiva, mas fazem para diversão ainda. Mas não deixa de ser um canal. E qual é a importância desses canais tecnológicos? Eles são um pouco mais democráticos do que a democracia tradicional. Já que as pessoas, às vezes, escondidas num anonimato, escondidas atrás das telas e dos teclados, podem dizer algumas coisas que desagradam os nossos ouvidos, mas que são ditas. Eu acho que nessa diversidade, talvez nós possamos tirar algum sumozinho capaz de nos fazer adiantar um pouco. Mas eu vislumbro as redes como todo o sistema tecnológico, não só as redes sociais, mas também os mecanismos de comunicação como um todo, como uma alternativa, talvez a grande revolução que pode fazer com que a sociedade civil levante um pouco mais a voz diante dos governos. Professor, eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu é que agradeço o convite. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.